Bom dia! São 7 horas em Brasília e é a hora do Today. Isso, vamos começar o Today de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 20 de 5 de 2020. Bom dia a todos vocês. Já tem bastante gente entrando aqui. Legal. Acabamos de ligar, já está com 11 pessoas. Bacana. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Nancy. Tudo bem? A paz para você também. Rose, bom dia. Jeremias, bom dia. Márcia, bom dia também. O Juan tá por aqui, o Juan da nossa equipe. Legal, Juan, seja bem-vindo. Bom dia. Mércia também entrou por aqui agora. Legal, pessoal, vamos entrando. Compartilhem, pessoal, compartilhem esse momento nosso, né, com seus amigos. Bom dia, Gil. Na verdade, acho que a Gil Cadete usa o do marido, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia. Mati Fá Pereira. Aline, bom dia. A Virgília de João Pessoa, na Paraíba. Gosto muito de João Pessoa. Achei muito bacana quando eu pude ir aí, já fui 2 vezes e um lugar fantástico, né? Muito legal. Gostei muito dessa capital do Nordeste. Ótimo dia para todos nós, isso mesmo. Gilmar também já está por aqui. Ó, a equipe está quase em massa, hein? Só falta o Weber agora. Vamos ver. Quem mais? Emília já está aqui também. Lani, seja bem-vinda. A Lani já enviou solicitação para participar. Calma, Lani, espera um pouco. Daqui a pouco você envia a solicitação. Aí a gente seleciona alguém. Deixa eu só cumprimentar as pessoas. Só faz 2 minutos que a gente está na live aqui. Enquanto isso, a gente vai cumprimentando as pessoas e logo a gente já escolhe alguém para poder conversar. O Gilmar disse que gostou do cenário. É a cortina aqui, Gilmar, do nosso escritório aqui, onde a gente trabalha durante o dia. Mas ficou bacana, né? Ficou legal. Bom dia a todos, a Raquel diz. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Vilma também. Ariane Borges. A Paula tá por aqui de novo. A Paula, a gente conversou com ela ontem, né, Ana Paula? Foi legal o papo ontem, né, e Ana Paula? O pessoal gostou também. É o cenário de ontem que eu estou, só se hoje ele está mais iluminado só aqui. A Di também está por aqui, da Bahia. Nutrikelly Siqueira, legal. A Lani disse que amou a live de ontem. Vai ser quem hoje? Não sei, Gilmar, daqui a pouco a gente seleciona alguém aqui. Aí eu vou pedir para as pessoas mandarem aqui o convite, quem quer. A Di disse que amou a de ontem, legal. A Paula disse, nossa, muito legal. Todos nós estamos por aqui, que bacana. Bom dia, Ricardo, um grande prazer, uma alegria e uma honra estar nesse grupo. Quero participar desta bênção de consulta. Vamos ver, Ivone, vamos ver quem que vai ser hoje. Daqui a pouco vocês mandam e eu vou selecionar aleatório ali, viu? Eu não vou fazendo distinção aqui de ninguém, não. Ó, bastante gente já mandou, deixa eu ver quem que já mandou solicitação, eu vou selecionar uma pessoa aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, todos esses já mandaram a solicitação, né? Pessoal, pode mandar a solicitação, quem ainda não mandou, manda a sua solicitação que eu vou escolher já alguém aqui, hein? Já está dando quase 5 minutos, e aí a gente escolhe alguém. Mande sua solicitação se você quer participar, hein? Vamos ver aqui.
Todo mundo já mandou? Todo mundo que queria participar já mandou solicitação ou não? Vamos ver aqui. Eu vou selecionar alguém, hein? Vou selecionar alguém. Vamos passar aqui. Ó, tem um monte de gente. Nem todo mundo mandou solicitação. Então eu vou selecionar de quem mandou, hein? Ó, mais gente mandou. Viu, pessoal? Tem como você enviar uma solicitação para participar, tá? Não é a Senar. A Senar também é bacana, mas tem que mandar solicitação. Vou selecionar alguém das pessoas que já mandaram solicitação. Se você ainda não enviou, ainda tem tempo, hein? Vamos ver aqui a resposta se chamei hoje a Lani para participar. Vamos ver se ela vai estar participando com a gente aqui. Bom dia! Bom dia, Lani, tudo bem? Tem como você estar participando com a gente hoje, Lani, ou não? Eu acho que a Lani deve estar com alguém dormindo perto dela lá. E ela não dá para participar lá, não, hein? Lani, você tem condições de participar ou não? Senão a gente deixa para outro dia. Eu escolho outra pessoa hoje. Vamos escolher outra pessoa. Acho que a Lani hoje foi pega meio de surpresa. Vamos lá, enviei solicitação para mais uma pessoa. Vamos ver se dá agora. Bom dia. Ah, bom dia, doutor Ricardo. Ai, que legal que eu fui escolhida. Eu tentei uma, não Que deu ótimo. certo. Aí a gente teve que chamar mais um e foi você. Como é que é seu nome, por gentileza? É Fátima. Fátima, legal, Fátima. Aham. Então hoje nós vamos bater papo com você. E aí, nesse caso, Ai, que bom. Fátima, eu vou querer que você me diga em que eu posso te ajudar. Em que eu posso te ajudar? Conta um pouquinho aí da sua história para mim, em que eu posso te ajudar, para que a gente possa ir te orientando conforme você vai falando. Ai, doutor Ricardo, você pode me orientar em muitas coisas. Então Ai, foi vamos lá. muito bom. Há muito tempo que eu tenho, assim, querido conversar com você. Nossa, que maravilha. Então, é, ao longo do tempo, doutor Ricardo, eu acho que por negligência, sim. Acho que Uhum, não por falta de vontade. Talvez por um pouco de força de vontade, sei lá. Mas desejo. Eu desenvolvi muitas coisas, assim, já faz mais ou menos uns 4 anos que meu pai faleceu, e dentro desse tempo, eu acabei desenvolvendo a diabetes, uhum. né? Assim, e eu já tinha histórico de fibromialgia, assim, hoje eu posso dizer que eu estou na minha melhor versão, Uhum, porque eu estou bem melhor, né? Assim, mas assim, eu sempre passei muito mal uhum. com a fibromialgia. E essa E assim, eu fibromialgia acho que eu você tenho tem já há quanto tempo? desde 2003. Desde 2003, final de 2003. 2003 para o início de 2004. Ok. E assim, doutor Ricardo, eu tenho, acho que vários problemas, sabe assim, ó, eu tenho gastrite, ultimamente eu até tinha feito endoscopia, às vezes tem época que eu tenho um refluxo que me ataca muito, Uhum, mas eu tenho sentido assim, que depois que eu conheci, que eu acredito que você também conheça, porque eles te conhecem, te seguem, a Célia Ribeiro e uhum. o Paulo Sim. também. Ela teve aqui, eu sou de Uberlândia, sou mineirinha, uai. É, já não está tão longe, E, dá e eles, uns 400 quilômetros daqui de não, Brasília. tá não.
Aí, assim, eles estiveram aqui em Uberlândia, ela teve aqui em Uberlândia, deu uma palestra pra gente na igreja da gente aqui, e assim, ensinando sobre dieta crua, sobre a desintoxicação e tal. Uhum. E eu fiz. Só que assim, antes disso, também, e tem o sobrepeso, né, doutor Ricardo? Uhum. Só que antes disso, deles virem aqui, eu já tinha feito tipo uma. Ai, esqueci. O jejum intermitente, Sim. que às vezes eu faço. E teve uma vez que eu fiz, eu adotei essa prática, e eu perdi mais ou menos uns. Perdi, não, eu eliminei. Se perder, a gente acha, né? É verdade. E eu eliminei mais ou menos na faixa de 5 quilos. Aí depois, eu sempre estou assim, doutor Ricardo, fazendo alguma coisa. E depois, tem mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, eu fiz de novo, Uhum. né? Eu comecei, só que aí assim, eu não tomava café da manhã. Ok. E dessa vez eu eliminei 9 quilos, assim, muito rapidamente, né? E aí ela teve aqui e eu comecei a fazer, fiz a desintoxicação e comecei assim com uma dieta mais crua e tal. E eu já notei uma coisa, assim, doutor Ricardo, Uhum. para minha fibromialgia, quando eu tiro o carboidrato Uhum. da minha alimentação, quase que praticamente todo, eu fico muito bem, É. sabe? Então eu tenho assim adotado mais essa prática, doutor Ricardo, igual eu tenho visto o pessoal falar assim, nos comentários que tem dificuldade de eliminar isso, que tem dificuldade de eliminar aquilo. Eu não tenho. Eu não sei se já é porque assim, uma prática que eu tenho há muito tempo de não comer, diferentemente de você, biscoitinhos recheados, É. Faz parte do bolos, passado só. essas. Amém, amém, coisa boa. Então, assim, eu não tenho muito essa prática, sabe? Só que, assim, um pouco da minha dificuldade, acho que é a dificuldade que muitas pessoas têm na questão de combinação de alimentos, Uhum. receitas e tal. Inclusive, ontem até eu achei assim interessante porque sempre quando eu tinha algum problema assim de tristeza, de chateação, de algo muito forte na minha vida, assim, eu acabava tendo um comprometimento muito ruim Uhum. com o meu cérebro. Minha cabeça ficava muito ruim. Sim. E ontem a gente recebeu a notícia que o meu irmão, ele está na UTI, com Ok. suspeita de coronavírus, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei muito chateada, eu chorei muito o dia todo. E eu senti que eu não tive essa reação no meu cérebro igual eu tinha das outras vezes, entendeu? Mas, assim, eu sei que eu ainda estou longe do ideal de Deus, doutor Ricardo, e do meu também. Porque eu sempre gostei da alimentação, é a minha paixão. Alimentação saudável, me cuidar, né? Inclusive, outro dia, quando você falou que ia fazer a live de manhã, eu falei, doutor Ricardo, 7 horas é hora de estar caminhando. Então, assim, hoje eu tenho me sentido muito bem. Eu posso te dizer que em toda a minha vida que eu comecei com essa fibromialgia, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, na verdade, eu acho que pelos meus sintomas e o que eu conversava com o médico, eu sempre tive. Só que é como eu estou te dizendo, eu acho que agora eu estou na minha melhor versão. Uhum. Deixa eu te Estou fazer bem, uma eu pergunta, Fátima. Com faço. relação à questão emocional, você falou que geralmente as notícias ruins elas te afetavam bastante. Como que você tem lidado, né, não só nesse momento agora que estou dizendo, mas ao longo de toda a sua vida com a dificuldade, né, de gerir padrões emocionais de frustração? Então, doutor Ricardo, eu tenho certeza que eu já tive mais dificuldades. Uhum. Mas hoje, eu vejo assim que eu já trabalhei muito essa questão na minha vida devido a levar a minha confiança em Deus, sabe? Então eu vejo assim que o que eu tenho sentido, o que eu tenho passado, o que tem acontecido de melhor comigo é por causa disso, Uhum. entendeu? Assim, eu confio que Deus fará o que precisa ser feito, eu confio que eu nunca vou poder atropelar o que Deus tem pra gente.
e eu me agarro a Deus, sabe? Então, assim, hoje eu já passo por essas dificuldades um pouco mais tranquila. Igual no caso do meu irmão, que eu fiquei sabendo dele ontem, que ele está no UTI. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar, doutor Ricardo, com a parte de doenças, Uhum. entendeu? Assim, de saber que alguém está doente, ou até mesmo que eu, assim, eu fico pensando assim, ai, por que que eu tô doente? Eu não quero estar doente, eu não posso estar doente, e eu acho que isso acaba me fazendo muito É, mal, isso, entendeu? isso é ruim Parece que porque, eu não. veja só, Fátima, pela tua fala, o que a gente percebe assim, é você sofrer por antecipação. Então, você não posso ficar doente, eu não quero ficar doente. Então, veja, esse aspecto é uma característica de pessoas ansiosas. Por que que eu estou perguntando isso? Porque a fibromialgia é uma doença que tem uma relação muito íntima com a questão emocional, muito íntima. E como você está dizendo que nesse momento agora você está melhor emocionalmente e também está melhor da fibromialgia, então eu acredito muito a essa mudança de padrão emocional que você tem agora em relação ao que você tinha no passado, como você disse, que era muito pior, essa melhora sua da fibromialgia. Tem doenças que têm uma relação muito grande com a parte emocional, não só a questão da fibromialgia. Você comentou também aqui comigo, né, a questão da fibromialgia, mas falou, por exemplo, da gastrite e refluxo. Então a gente sabe que quando fala de gastrite, fala de refluxo, tem uma relação também com a parte emocional. Existem alguns gatilhos que desenvolvem, né, a gastrite ou que geram uma possibilidade maior do aparecimento dela. Um deles é essa questão emocional. E aí você fala da questão do peso também, que está acima. Então tem uma relação muitas vezes, mesmo que a pessoa acabe não descontando na comida, né, todo o seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, o que acontece é que você mantendo um nível de cortisol mais elevado, isso gera resistência ao trabalho da insulina. Resistência ao trabalho da insulina. E quando você, por exemplo, não consegue controlar a glicose que está na corrente sanguínea, porque a insulina está impedida de agir, muitas vezes por padrões emocionais distorcidos de ansiedade, isso faz com que a pessoa, então, tenha a glicose no sangue, mas não consiga colocar a glicose dentro da célula. Essa glicose que não entra dentro da célula vai para o fígado. E o fígado se torna um órgão para fazer a administração dessa glicose, de duas formas. Ou ele faz uma reserva de glicose, onde a capacidade de reserva dele não é muito grande, então ele transforma um pouco em glicogênio, e grande parte dessa glicose vira triglicerídeo. E esse triglicerídeo, ele vai ser armazenado no nosso organismo, o que vai gerando um padrão de aumento de peso, mesmo que a pessoa não tenha, então, aquela questão da compulsão alimentar, de descontar no alimento, né, a questão, então, de gerar o aumento de peso. Então, esse é um aspecto interessante. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Como é que é o seu padrão de Hum. sono hoje, Fátima? Então, doutor Ricardo, não, com o sono eu não tenho muito problema, não. Uhum, Eu sempre, assim, procuro dormir mais cedo, estar na cama mais cedo, como se diz você, a imunidade se faz na cama. é isso mesmo. Então, assim, eu sempre procuro estar na cama mais cedo, assim, não acordar tarde, né, porque eu gosto de acordar para respirar, né? Então, assim, com o sono eu não tenho muito problema, não, sabe? Legal. Assim, doutor Ricardo, o que acontecia comigo era o seguinte, porque eu dormia, eu sabia que eu tinha dormido a noite toda, dormia até de manhã, por exemplo, se deitasse 9 horas e por 10, 11 horas eu já estava dormindo, mas eu acordava com o corpo muito dolorido, sabe? Uhum, Assim, parecia que eu não tinha dormido. Assim, ultimamente isso não tem acontecido. É como eu estou te dizendo, eu tenho notado assim que pelo fato de eu ter mudado a minha alimentação, uhum. porque assim, principalmente nessa pandemia, eu não tenho me permitido relaxar, Legal. Isso é sabe? muito bom. E é o que a Sim. gente tem percebido. As pessoas, né, nesse momento estão descompensando muito na comida e acabaram perdendo muito do padrão de comportamento alimentar que elas tinham. Sim, sim. Então, assim, durante essa pandemia, o peso que eu tinha eliminado, ele está mantendo. Só que, tipo assim, doutor Ricardo, eu vou até um certo ponto, eu elimino o peso ali até um certo ponto, e eu brinco com os meus familiares assim, eu falo assim,
e depois eu sento nele. Entendeu? É que Eu não sei se é questão hormonal, eu não na sei o que verdade, Fátima, acontece. a gente tem que entender. Eu acho que essa palavra que eu vou dizer agora é uma palavra que está ficando comum agora, porque estamos falando muito a respeito de platô, né? Então você tem a curva Uhum, ascendente lá da contaminação, depois você atinge um platô. Quando se fala de redução de peso, uma coisa que acontece também é justamente isso. Você tem uma certa redução de peso, aí você para e você cria um platô. Você cria um platô. Nesse platô, você vai entendi. ter duas decisões dali para frente. Ou você começa a recuperar o peso, ou você começa a ter uma perda de peso novamente. Então, o nosso Uhum. organismo, ele sempre vai fazer isso. Você vai ter uma perda, depois ele tenta criar uma estabilidade, porque ele também não vai ficar liberando para você ficar queimando caloria, porque ele não sabe o que vem pela frente. Então, você diminui, cria esse platô, e agora você tem que fazer alguns outros ajustes necessários para que você tenha uma redução de peso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da redução do peso. Quero falar com você também um pouquinho a respeito da combinação de alimentos que você falou. Quero comentar a respeito do jejum intermitente, porque isso é Ah, importante que nós bom, entendermos algumas muito bom. questões. E vamos falar um pouco sobre alimentação crua, foi as principais questões que eu fui pensando aí que você me falou, né? Então Uhum. vamos lá então. Eu quero começar falando primeiro sobre a questão da gastrite e do refluxo. Vamos comentar quais são as prováveis causas de uma gastrite e refluxo. A causa número um Sim. para as pessoas desenvolverem gastrite é justamente a questão da presença de uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que geralmente as pessoas chamam de H. pylori. H. pylori. Essa é a causa número um. Quase que 90% das gastrites têm uma relação direta com a presença dessa bactéria. Como você disse que não é uma coisa constante, não é um refluxo ou uma gastrite que você tem já há anos, que você está sofrendo, ou meses com isso, mas de vez em quando você tem essa questão, eu não vejo que essa seja provavelmente a causa. Porque se fosse, não é algo que você tem hoje, amanhã você está bem, depois você tem de novo, né? Então não é assim que funciona. Quem tem Helicobacter pylori vai ficar sofrendo até que elimine essa bactéria do Mas estômago. eu tive, doutor Ricardo, Já eu teve. tive. Legal, Dessa última vez interessante. que eu fiz a endoscopia, o médico disse que eu já tive. Eu tomei o antibiótico e tal. Só que, Uhum. assim, essa questão do meu estômago, doutor Ricardo, quero até te pontuar isso. Sim, Desculpa te não interromper. tem problema. A consulta é tua. Eu tenho um problema aqui. Obrigada. O gastro, ele me disse assim uma vez que eu tenho um problema que é, ele diz que é a síndrome do intestino irritável. Sim, ok. Então, assim, inclusive, essa questão, doutor Ricardo, ela tem me incomodado muito. Tá. Porque, assim, ultimamente tem acontecido muito isso comigo. Às vezes eu começo assim do nada ou com determinados alimentos que eu como. Tipo Uhum. assim, eu começo com o estômago muito ruim e eu tenho muitos gases no estômago. E eu começo com o estômago ruim, aquele estômago enjoado, e logo, logo eu já me descontrolo toda, eu já tenho que ir para o banheiro, eu já tenho que vomitar e me dá diarreia, entendeu? E está sendo mais constante. E esses dias eu estava notando o seguinte: eu tenho percebido que tem alguns alimentos que são mais pontuais nessa questão. Por Uhum. exemplo, eu só que eu ainda não consegui muito descobrir o que, que é. Mas outro dia eu comi eu fiz a mistura das sementes, por exemplo, eu lembro que foi linhaça, foi a chia, foi a semente de abóbora e a de. Eu lembro que eu coloquei a de girassol. Uhum. Mas bateu no meu estômago, passou um determinado tempo e eu passei muito mal, muito mal. Então, assim, até hoje eu não soube detectar se é uma ou se são todas. Tá. Então, E em outras vezes já uhum. aconteceu comigo de eu comer essas coisas e não acontecer nada. Então, assim, às vezes eu como e passo mal, e às vezes eu não como e não tenho nada. É, Então, bom, assim, a impressão que eu tenho é que eu tenho uma certa fraqueza no estômago, não sei. tá. Mas é uma questão que tem ficado mais constante. E eu não tenho gostado, doutor Ricardo, porque às vezes eu passo mal na rua e eu passo dificuldade. Não, sim, imagino. É, gera até constrangimento, né? Nossa, Mas muito difícil. Mas veja só, você trouxe mais algumas informações aqui. Vamos trabalhar com essas informações todas que você está apresentando aqui, ó.
Então você já teve Helicobacter pylori, mas eu não acredito que seja Helicobacter pylori nesse momento, porque o H. pylori seria algo que geraria o problema e você não teria uma melhora se você não fizesse o tratamento. E provavelmente você já deve ter passado por isso quando fez o tratamento. Um aspecto importante, então, é o seguinte: agora, você citou das sementes e que essas sementes têm favorecido aí tanto a piora do estômago como também a questão intestinal. Vamos avaliar algumas questões. Uhum. Essas sementes, elas são fontes de gordura. São fontes de gordura. A gordura é um nutriente de mais difícil digestão. Você tem basicamente três nutrientes que precisam passar por digestão. Você tem o carboidrato, você tem a proteína e você tem a gordura. O carboidrato, ele tem uma digestão que começa na boca, conforme a gente faz a mastigação. Você tem então a mistura do carboidrato com a enzima produzida pela parótida, que é uma glândula salivar sua, e você começa a fazer a digestão desse carboidrato e até 40% do amido presente na sua alimentação, ele é digerido no estômago antes de se misturar com o ácido e desnaturar a enzima. Quando a gente fala de proteína, a preparação para a digestão da proteína, ela acontece no estômago, onde você tem proteínas que estão na versão secundária, terciária ou quaternária, né, de estrutura, e você vai deixá-la numa estrutura mais simples para terminar a digestão no intestino. Agora, quando se fala de gordura, a digestão e a preparação, ou seja, o processo de preparação para a digestão e todo o processo digestivo acontece no intestino. E quando você come mais gorduras, acontecem duas coisas. Ou você aumenta, né, a contração do esfíncter de saída do estômago, que é chamado de região pilórica, né? Nós temos um esfíncter muito forte ali. E quando eu como mais gordura, a tendência é que eu feche essa válvula, né, com mais força. Por quê? Para que não passe essa gordura presente aí em todas essas sementes para o intestino, porque você precisa de tempo suficiente para liberar a bile, que vai fazer o processo de emulsificação da gordura. O que quer dizer isso? A gordura não se mistura com água. E eu preciso fazer com que essa gordura se torne amiga da água, que ela deixe de ser hidrofóbica e se torne hidrofílica. Esse processo quem faz é a bile. Então, o processo de preparo da digestão da gordura acontece no intestino. Quando você come as sementes, então favorece muitas vezes esse fechamento do esfíncter pilórico, da região pilórica, e aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Isso pode favorecer a gastrite e pode favorecer também o refluxo. Então você precisa cuidar muito com a quantidade de gordura que você ingere para que não tenha sobra. Se tiver essa sobra, isso pode piorar o processo tanto da gastrite quanto gerar o refluxo. Outro aspecto importante Uhum. é que quando essa gordura passa para o intestino, você não fazendo uma boa digestão dela, você tem um aceleramento do trânsito intestinal, ou seja, vai andar tudo muito mais rápido, e isso pode gerar os episódios diarreicos, que aí condiz com a questão da síndrome do intestino irritável. Uma pergunta, e seja bem pontual na resposta para mim, para dar tempo de eu continuar trabalhando o caso. É, você fez colonoscopia, sim ou não? Sim, Fez. não recentemente. Não recentemente. Então, quando você fez a Não, colonoscopia, não foi nesse período que o médico disse que você tinha síndrome do intestino irritável. não. Uhum. Foi numa época que eu fiz a endoscopia. Ele falou, Ok. ainda que não tenha dado a endoscopia, mas pelas o que eu descrevi para ele, ele falou, você tem. Tá. Então veja só, como você não fez agora não fez uma colonoscopia, outra coisa que chama a atenção também, pela questão das dores que você falou e da produção de gases e tudo isso, eu acho que nesse momento está valendo a pena, de repente, você fazer uma colonoscopia pela seguinte questão. Foi comendo as sementes que você, né, aparentemente percebe que você tem uma piora. Isso pode ser já um princípio de diverticulite também, aonde você começa a formar algumas bolsas dentro do seu intestino e algumas dessas sementes podem entrar. E quando ela entra, ela gera processo inflamatório e isso pode acelerar também o trânsito intestinal, aumentar a produção de gases e gerar todo um desconforto. Então, acho que vai valer a pena você fazer esse processo para poder avaliar se você também não tem uma diverticulite. E aí você vai comprovar realmente qual é o motivo dessa síndrome do intestino irritável. Lembrando que sempre que a gente fala de processo do trânsito intestinal estar acelerado, isso tem uma relação direta também com a parte emocional. Veja, tem muitas pessoas, por exemplo, que vão ter que vão fazer uma prova de concurso público, um exemplo. E algumas delas sofrem de constipação intestinal. O intestino para literalmente de funcionar,
quando chega próximo da data da prova. Outros, já no dia da prova, têm episódio de diarreia, porque tem uma relação direta entre o seu cérebro número um e o seu cérebro número 2. Como assim? O intestino hoje ele é chamado de segundo cérebro. Então tem uma conexão entre o cérebro e o intestino. Eles fazem uma comunicação direta. A maior quantidade de neurônios fora do sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, se encontra justamente, né, inervando todo o seu intestino. Então ali é chamado de segundo cérebro hoje pela ciência. E essa relação direta, né, faz com que muitas vezes a pessoa tenha ou constipação ou então diarreia. Síndrome do intestino irritável tem uma relação direta com essa parte emocional, mas pode ser, como você disse também, a questão da digestão que não esteja boa, da gordura, e aí me chama a atenção um aspecto também que é o seguinte: muitas pessoas sofrem de gastrite e refluxo, e a relação com gastrite e refluxo pode estar ligada com a presença de cálculo dentro da vesícula biliar. A nossa vesícula biliar tem o papel de produzir a bile e armazená-la, né? Então, ali é o local de armazenamento. Mas quando você tem um cálculo ali dentro da vesícula biliar, isso faz com que a sua digestão de gordura seja prejudicada, aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago e favorece tanto o refluxo quanto, né, a questão da gastrite. Então, se você, por exemplo, continuar tendo esses episódios, além de fazer uma colonoscopia para fazer o diagnóstico, ver se não tem uma diverticulite já se instalando, valeria muito a pena fazer um ultrassom de abdômen total. Porque no ultrassom de abdômen total você vai descobrir se você tem esteatose hepática, se você tem presença de cálculo dentro da vesícula, que são questões que também interferem no processo da digestão e favorece o refluxo e também a gastrite. Outra coisa que você disse também que chamou a atenção é que você percebe que determinados alimentos você come e você tem uma certa dificuldade para fazer a digestão. Aí eu vou sugerir então para você fazer um teste. Você comprar um desses dois produtos que eu vou dizer. São produtos farmacêuticos, mas são enzimas que vão ajudar no processo da digestão. E eu quero que você teste, porque a gente tem que tentar eliminar as prováveis causas do problema. Então anota o nome desses dois produtos e aí você vai comprar e vai tomá-lo antes da digestão, antes da refeição, desculpa, do de jejum e antes da refeição do almoço, porque à noite a gente já espera que você coma pouco. Então não é necessário fazer o uso. Mas digestão do de jejum e do almoço, geralmente elas são mais demoradas porque é onde a gente deve comer mais alimentos, né? Onde as pessoas cometem o erro é justamente comer no período da noite, que não deveria. Mas anote o nome desses produtos. DigePlus, DigePlus. Eu vou escrever aqui também. DigePlus. E o outro Sim. chama-se Digelive. DigePlus ou Digelive. Eles são produtos que você encontra em qualquer farmácia. E eles são enzimas. Oh, o DigePlus saiu escrito errado ali. Peraí, deixa eu corrigir. DigePlus. Ah, não, foi o corretor que mudou. Eu escrevi certo. DigePlus. Então, um desses dois produtos, DigePlus ou o Digelive. Você vai comprar esse produto e você vai fazer o seguinte: tomar ele imediatamente antes da hora que você for fazer a sua refeição. Você vai jogar então as enzimas para dentro do seu organismo com o propósito de tentar melhorar a questão da digestão. E aí nós vamos testar. Vamos testar. Se de repente você tomando esses produtos, você não teve mais a questão da gastrite e do refluxo, provavelmente o que acontece é que você tem uma baixa produção de enzimas ou de ácido clorídrico para fazer a digestão. E você vai ter que fazer uma correção através então do uso do produto. Algumas pessoas têm essa deficiência, elas aparecem em algum momento da vida, mas de repente elas podem desaparecer também e você volta a ter uma alimentação normal sem qualquer tipo de problema, ok? Então veja, as prováveis causas de uma gastrite e refluxo são um consumo exagerado de gordura na refeição, onde aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago, uma deficiência de enzimas para fazer o processo da digestão, deficiência de ácido clorídrico para iniciar o processo da digestão da proteína. E aí eu vejo algumas pessoas cometendo alguns erros graves, né? De repente o problema dela é justamente a falta do ácido e ela vai e toma um antiácido. Ou seja, ela está tomando um bloqueador ali da produção de ácido no estômago, que vai aumentar o tempo da permanência do alimento no estômago, em vez de melhorar, vai piorar.
Um terceiro motivo muito grande é justamente a questão dos cálculos dentro da vesícula biliar, que também interferem muito. E um quinto motivo são as questões emocionais, que podem afetar muito o processo da digestão, porque aumenta a produção do ácido, e aí, nesse caso, você tem esse aumento. E, claro, o Helicobacter pylori, como eu citei aqui também. Então, você precisa tentar investigar e descobrir qual é a causa. Mas, nesse momento, pela tua queixa, eu faria justamente o uso desses produtos farmacêuticos e testaria para ver se eu me sinto melhor com eles, ok? Então, parte de refluxo, beleza, né? Vamos falar aqui sobre a questão do jejum intermitente aqui, o que você havia comentado agora, tá? Bom, muito bom. Quando eu falo de jejum intermitente, esse termo ele é novo. O que nós sabemos, na verdade, com relação à questão das refeições, é que nós temos que fazer a divisão do volume de comida que a gente come em algumas refeições. Isso pode ser feito em 2, em 3, em 6, em 8. Tudo vai depender da linha de pesquisa e da recomendação do profissional. É óbvio que eu, particularmente, não entendo como que um profissional da área de saúde, não nutricionista, entendendo como que funciona o organismo das pessoas, conhecendo fisiologia, prescreva mais do que 3 refeições ao dia. Porque o tempo de esvaziamento gástrico médio, depois que você faz uma refeição, fica em torno de 4 horas. Ou seja, não tem a menor chance de eu comer a cada 3 horas ou a cada 2 horas, se eu levo pelo menos 4 horas para fazer o esvaziamento do estômago. Então, nesse caso, a gente deveria avaliar esse aspecto, porque a gente não tem condições de fazer muitas refeições ao dia, porque só temos um estômago e ele está cheio, não é hora de comer novamente. Eu até brinco dizendo que a gente não é uma vaca, né? Uma vaca tem 4 estômagos. Uma vaca tem um retículo, tem um rumen, tem um omaso e tem um abomaso. Uma vaca teria condições, por exemplo, como lá 6 horas da manhã e joga comida para o retículo. 9 horas da manhã, tiro do retículo, jogo para o rumen e libero espaço no retículo de novo. Meio-dia, tiro do rumen, jogo para o omaso, tiro do retículo, jogo lá para o rumen e libero espaço. Uma vaca tem condições de comer a cada 3 horas, porque ela tem 4 estômagos. Mas é interessante que a vaca que pode, não faz. E a gente que não pode quer fazer? Então, realmente, não condiz a gente fazer muitas refeições. Então, eu sou da linha de pesquisa que respeita o funcionamento do organismo, fisiologia. E quando eu penso em fisiologia, 3 refeições é o limite para que o meu corpo, então, consiga fazer uma boa administração dessas refeições sem ter uma sobrecarga. Quando a gente pensa em jejum intermitente, nós estamos falando de fazer 2 refeições. Só que aí cabe uma orientação. Eu concordo com o jejum intermitente, mas eu não concordo com a maneira como ele é trabalhado. Por exemplo, fazendo a refeição do almoço e fazendo a refeição do jantar. Por quê? Porque tem pesquisas que mostram que o nosso metabolismo ele tem um gasto calórico diferente ao longo do dia. Quando a gente acorda, é o horário que o organismo mais gasta calorias até o meio-dia. Ou seja, da hora que eu acordo. Um exemplo, das 6 da manhã ao meio-dia, são as 24, são as 6 horas do dia dentro das 24 horas que eu mais vou gastar caloria. Depois, na parte da tarde, o meu metabolismo já começa a ficar lento. Ou seja, se ele começa a ficar lento, quer dizer que nesse momento eu já vou ter que comer menos do que eu comi de manhã. Mas quando chega à noite, o nosso metabolismo fica muito lento, muito lento. E qual é o propósito? Justamente desacelerar o funcionamento do seu organismo para que você tenha uma boa qualidade de sono. Pensando nesse aspecto, a melhor forma de você trabalhar com um jejum intermitente seria você fazer a refeição da manhã, fazer a refeição do almoço e depois permanecer em jejum até o horário da sua próxima refeição do de jejum. Eu vou dizer como que eu faço. Eu trabalho geralmente as minhas refeições da seguinte forma: 9 horas da manhã é quando eu faço a minha primeira refeição. E eu não posso dizer que é um de jejum. Por quê? Na verdade, é uma refeição que o americano faz geralmente aos domingos, que ele chama de brunch. O que é um brunch? Você compartilha tanto de alimentos presentes nessa refeição que são comuns do de jejum, quanto alimentos do almoço. Então a gente junta como se fosse um almoço e um de jejum e faz essa refeição 9 horas da manhã. Então, às vezes, no nosso de jejum aqui, tem coisas que geralmente eu comeria somente no almoço, ou que as pessoas geralmente comem só no almoço, né? E nós comemos isso daqui 9 horas da manhã. Depois eu volto a fazer uma outra refeição por volta de 5 horas da tarde. E depois dessa refeição das 5 horas, eu fico tranquilo até o próximo dia, quando eu volto a comer.
Normalmente, as minhas refeições são distribuídas dessa forma. Porém, quando eu viajo, quando estou fora de casa, eu sempre acabo fazendo 3 refeições. Tomo um de jejum, no hotel, geralmente, quando estou fazendo palestra, estou fora, almoço e janto. E a minha janta sempre é leve, porque eu sei que à noite o meu metabolismo vai desacelerar e isso pode me favorecer refluxo, né? Então, não vou exagerar justamente no horário do metabolismo mais lento. Mas eu queria apresentar para você os dados de uma pesquisa que foi feita na República Tcheca, onde foi trabalhado com um grupo de diabéticos e eles dividiram as calorias de duas formas: 1.500 calorias divididas em 6 refeições ou dividido em 2 refeições. Era para um grupo de diabéticos, onde comumente você tem a recomendação de que o diabético deve comer várias vezes ao dia. Porém, nessa pesquisa, as pesquisadoras encontraram resultados muito interessantes, mostrando que o maior nível de emagrecimento aconteceu quando se trabalhou com 2 refeições e não quando trabalhou com 6 refeições. Ou seja, para a finalidade da redução de peso, é mais interessante comer menos vezes do que comer mais vezes. Outro aspecto é que a produção de insulina foi menor no grupo quando estava comendo 2 refeições do que quando comia 6 refeições. Então é interessante também esse aspecto. Por quê? Porque emagrecimento está diretamente correlacionado com o nível de insulina que circula no seu sangue. Quanto maior o nível de insulina, mais difícil é a perda de peso e você vai produzindo mais gordura. Outra questão muito interessante é que o nível de glucagon, que é o hormônio que é liberado no momento que a sua glicemia cai para poder gerar fome, foi muito menor no grupo quando comia 2 vezes do que quando as pessoas estavam comendo 6 vezes. Ou seja, quem come menos vezes sente mais fome do que quem come mais vezes. Então, olha só que coisa interessante, não é? Quanto mais vezes eu como, mais eu quero comer. Então, quanto mais vezes eu como, mais fome eu sinto. E nesse caso, o jejum intermitente, ele ajuda bastante a controlar a fome das pessoas também, porque você vai comer bem nos horários corretos e vai dar tempo de descanso para o organismo, algo que geralmente as pessoas não estão oferecendo hoje. Isso é muito importante. Outro dado interessante é que a resistência insulínica, ou seja, quanto que eu tinha de dificuldade para essa insulina agir, diminuiu muito quando comparado o grupo comendo 2 refeições e 6 refeições. Ou seja, 2 refeições o resultado foi melhor. 2 refeições o resultado foi melhor. Então, baseado em todos esses aspectos, eu concordo com o jejum intermitente, mas não para se fazer almoço e jantar, mas para fazer de jejum e almoço ou trabalhar nesse formato que eu disse para vocês, né, onde a gente trabalha com uma refeição 9 da manhã e a outra refeição ali 5 da tarde. Essa é uma forma interessante de fazer. Agora vamos para algumas combinações de alimentos, porque você citou algo importante para mim, que quando você diminui o carboidrato, você se sente melhor na questão das dores, né, da fibromialgia. Porém, a gente precisa lembrar, Fátima, que carboidrato é fundamental na nossa vida. Existe uma pesquisa muito interessante com um grupo muito grande de pessoas, onde eles avaliaram o efeito da redução do carboidrato e o efeito de um consumo bem elevado de carboidrato. E nesse aspecto, nós percebemos então que a pesquisa apontou que pessoas que comiam menos de 40% das calorias provenientes do carboidrato tiveram um maior risco de morte precoce. E quem comeu mais de 60% das calorias provenientes do carboidrato também aumentou o risco de morte precoce. Ou seja, nesse aspecto, a gente não pode nem comer muito, nem muito pouco, nem demais, né? O carboidrato tem que ter o equilíbrio. Então, nós precisamos do carboidrato. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você teve essa melhora das Sim, dores com a retirada do carboidrato, você retirou o trigo e os seus derivados, por exemplo, macarrão, pão? Sim ou não? sim, sim. Então, provavelmente, a Sim. questão não foi a retirada do carboidrato, foi a retirada do glúten. E aí nós temos que lembrar o seguinte: o glúten, ele é uma proteína que está presente, né, no trigo, está presente na aveia, numa concentração bem menor, no centeio e na cevada. Então, esses alimentos, eles são ricos em glúten. Claro que nós temos o trigo como o mais concentrado de todos, por isso que para fazer pão o pessoal usa o trigo, porque aí o trigo, tendo bastante glúten, vai prender o CO2 e fazer com que o pão cresça, né? Então, esse aspecto é importante. O glúten é uma proteína que, para algumas pessoas, então veja, não são para todas as pessoas, mas para algumas pessoas, principalmente pessoas que têm doenças autoimunes, como é o teu caso, fibromialgia é uma doença autoimune,
ele pode aumentar o processo inflamatório da doença. Então, o glúten, para algumas pessoas, pode gerar inflamação. Então, eu não vejo que a sua melhora foi pela retirada do carboidrato, mas sim pela retirada do glúten que estava presente em uma das fontes de carboidrato que você comia. Nesse caso, então, eu sugiro que você utilize como fontes de carboidrato fontes que sejam isentas de glúten nesse momento ou que contenham uma concentração de glúten bem pequena, no caso, aveia. E quais seriam nossas principais fontes de carboidrato hoje? Dentre os cereais, nós temos, né, o glúten, que está presente aí, quer dizer, o trigo, que tem o glúten, o centeio e a cevada, que contém glúten. Esses eu excluiria da tua alimentação, mas eu manteria ainda dos cereais a aveia, manteria o milho e o arroz. Sempre falando do arroz integral, nunca de arroz branco, isso é veneno. Então, arroz integral. Então, esses seriam aí alguns cereais, junto com a quinoa e o amaranto. Poderia também ser utilizado como fonte de carboidrato muito interessantes, porque tem um pouco de proteína também. Depois você tem raízes e tubérculos como fonte de carboidrato. Você tem o cará, você tem inhame, você tem a mandioca, o aipim ou macaxeira, dependendo da região, cada um fala de um jeito, né? Você tem a batata doce, tem a batata inglesa, mas a batata inglesa, ela favorece uma absorção muito rápido no intestino da glicose e isso contribui para o aumento de peso. Então não vejo como sendo algo interessante para você que está tentando diminuir o peso, a batata inglesa. Aí você tem a batata baroa ou mandioquinha salsa, dependendo da região, cada um chama de um jeito também. E uma outra batata que é muito utilizada por diabético, que chama-se batata yacon, né? Então essas seriam fontes de carboidrato, junto com as frutas. Todas as frutas, elas possuem carboidrato, exceto quatro que eu destacaria, que essas quatro são mais fontes de gordura do que carboidrato. Por exemplo, o coco, o buriti, aí você tem o pequi e tem também o abacate. Essas quatro são mais fontes de gordura. As demais frutas são fontes de carboidrato. Você disse também que aumentou o consumo de alimentos crus. Então, as frutas podem ser uma ótima opção para você de carboidrato na versão crua, para você utilizar de manhã e também utilizá-lo à noite. Todas as vezes que você for organizar sua refeição da manhã, pense que você pode oferecer no máximo duas fontes de carboidrato e que obrigatoriamente uma delas deve ser as frutas. Então, de manhã você deve consumir frutas e, se quiser, não é obrigatório, se quiser, uma segunda fonte de carboidrato, que aí poderia ser uma batata doce, pode ser um milho cozido pela manhã, né? Você não vai comer o pão porque aí já é a fonte do glúten, não é isso que nós queremos agora. Pode ser uma tapioca pela manhã, um cuscuz. Então, tudo isso são fontes de carboidrato para somar com a fruta, mas a fruta precisa estar presente. Por quê? Porque 70% da nossa alimentação deveria ser na versão crua, 70%. Então, é interessante que a gente inclua mais as frutas porque elas são cruas. Outro aspecto, você precisa de proteína pela manhã. E aí você tem duas fontes de proteína. Você tem a fonte de proteína de origem animal e a fonte de proteína de origem vegetal. Dentre as fontes de origem animal, carne, queijo, leite e ovos, né? Ou seja, o leite e seus derivados ali, o ovo e também a carne. Eu não sugiro o consumo dessa fonte de proteína como sendo fonte prioritária nossa. Eu, por exemplo, sou especialista na área de qualidade de carne e não vejo qualidade hoje na carne. Por isso sou vegetariano, mesmo sendo um conhecedor da qualidade de carne. E isso que me levou muitas vezes, né, a tomar a decisão, então, de ser vegetariano. Então, não recomendo as Eu também. proteínas de origem animal. Prefiro as proteínas de origem vegetal. Entre as proteínas de origem vegetal, você vai ter a aveia, que é um cereal, mas tem bastante proteína, a quinoa e o amaranto. Esses são os cereais. Mas as nossas principais fontes de proteína de origem vegetal são os feijões, o grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e amendoim. Pela manhã, nem todos eles cabem. Mas, por exemplo, o amendoim é uma ótima opção para amanhã porque ele é fonte de proteína e gordura também. Então, isso ajuda bastante. Tem gente perguntando se o leite prejudica a gastrite. Prejudica sim. No primeiro momento, a pessoa até tem uma melhora, mas depois piora, né? Porque quando você toma o leite, você aglutina o ácido junto com a proteína e nesse momento você melhora, mas depois você devolve o ácido com o ácido lático e piora. E aí, veja só, a soja também é uma opção de proteína pela manhã. A forma que você mais consumiria, de repente, seria o leite de soja, ou então o extrato de soja que você usaria para fazer um patê, ou até mesmo o tofu, que poderia fazer um patê também.
O amendoim, eu falei que é uma ótima fonte pela manhã, mas você pode fazer leite de amendoim, você pode fazer pasta de amendoim. Se você fizer o leite de amendoim com aquele resíduo que sobra, né, do amendoim, você pode temperá-lo com as ervas que você gosta e ainda fazer como se fosse uma ricotinha de amendoim para poder passar no pão. Então vira uma opção proteica também bem interessante. O grão de bico também é uma fonte de proteína para amanhã, quando você pode utilizá-lo na forma de romos. E a ervilha também dá para fazer romos de ervilha da mesma forma que faz com o grão de bico. Então você vê que você tem opções, né, de proteína de manhã que dá para passar no pão, que dá para beber, que vai acompanhar a tua refeição para que você não fique carente com relação à fonte de proteína. O ideal é que de manhã você ofereça duas fontes de proteína sempre. Duas fontes de proteína. No mínimo duas. Já o carboidrato, eu falei que é no máximo duas, sendo que uma deve ser de fruta. E gordura pela manhã, você deve oferecer somente uma fonte. Não mais do que isso, porque a gordura é muito concentrada em calorias. Cada grama de gordura tem 9 calorias, diferentemente de quando você olha para o carboidrato, onde 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de proteína também tem 4 calorias. Vamos agora para a refeição do almoço. Quando chega na refeição do almoço, eu preciso entender que eu preciso de uma fonte de carboidrato. Duas fontes de carboidrato provavelmente já gera excesso de carboidrato na refeição do almoço. Então você vai escolher entre as fontes de carboidrato que para você hoje é possível. Então não daria para ser o macarrão, para que a gente ficasse sem o glúten inteira e manter essa melhora com relação à fibromialgia. Então você tem o arroz, tem a batata, tem a mandioca, né? Tem essas outras opções de cará, inhame, que podem também entrar como fonte de carboidrato para você. Você tem, por exemplo, a quinoa, que você pode utilizar como uma fonte de carboidrato, pode fazer um tabule de quinoa. Em vez de fazer o tabule usando o triguilho, você vai fazer um tabule e vai usar o floco da quinoa, que é interessante fonte de carboidrato, e ainda você vai comê-lo só Crua. Desligou aqui meu fone. Deixa eu colocar o outro aqui, para ver se ele volta a funcionar. E aí, nesse aspecto, então, são ótimas opções para você poder fazer a sua refeição do almoço. Tem que oferecer pelo menos duas fontes de proteína também no almoço e uma fonte de gordura. Então, se você, por exemplo, fizer um molho para salada, onde você pega a semente de girassol, bate a semente de girassol com um pouquinho de água, coloca limão, coloca um alho ali junto para poder bater, ou uma cebola, ou os outros temperos que você gosta, você faz um molho para salada e ali está a sua fonte de gordura. Ou você pode adicionar uma guacamole, que é o abacate, ou só salpicar um pouco de amendoim por cima da salada, usar uma castanha. Aí você... Como a gente quer reduzir peso, é preferível que a gente coma um alimento in natura, onde ele não é concentrado em gordura. É uma opção mais interessante. Isso seria sua fonte de gordura. E as proteínas, pelo menos duas, entre o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e o amendoim. Tá? Você vai incluir. Se for fazer 3 refeições, à noite, já muda um pouco o esquema da combinação do alimento. À noite, a gente não quer que seja oferecido fonte de gordura. E por que nós não queremos uma fonte de gordura à noite? Porque a digestão da noite ela é lenta. Aí você pode piorar os problemas de refluxo, pode piorar a gastrite se você comer, por exemplo, amendoim. Se comer castanha à noite, se você for comer coco à noite, esses não são alimentos interessantes para o período da noite. Estou falando que o som ficou ruim aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Teve um momentinho. Mas vamos colocar de novo aqui, ver se já voltou a funcionar. E aí, nesse caso, para a noite, você deve, então, evitar as fontes de gordura. Evitar as fontes de gordura para a noite. Usar uma fonte de carboidrato. Se for utilizar duas, uma também deve ser fruta. Uma deve ser fruta. E a outra você pode comer uma tapioca, né, pode comer um cuscuz à noite, né, pode comer a aveia amassada com uma banana à noite, e aí você fecha a tua fonte de carboidrato ali tranquilo. Uma fonte só de proteína à noite. Veja que de manhã eu disse que você precisava de duas fontes de proteína, no almoço duas, à noite somente uma. Por quê? A digestão da noite ela é mais lenta e aí nós precisamos realmente diminuir o volume de comida que nós ingerimos, ok? Então eu acho que em cima daquilo que nós, né, colhemos de informação, deu para passar algumas informações, né? Cuide muito da sua parte emocional, Fátima, isso é muito importante para você.
porque a parte emocional pode interferir tanto no refluxo e na gastrite, quanto no trânsito intestinal, quanto na questão da fibromialgia. Aprender a gerir as emoções e passar muito, né, dos nossos sofrimentos para Deus, como você passou, como você disse que tem passado, isso é muito interessante, porque dividir o fardo nessa hora é muito importante, principalmente para as questões emocionais. O peso, você já vem numa decrescente, digamos assim, do peso, né? Já está diminuindo. Precisamos só fazer alguns ajustes para que não tenha um cardápio desequilibrado, para que o corpo não entenda que seja necessário fazer, né, depósitos de gordura. Atividade física, eu já saquei que você faz, porque você disse que 7 horas da manhã é o horário da caminhada, então já sei que você está fazendo. Não sei se você faz musculação, mas se não faz, vale a pena fazer. Você está fazendo musculação? Então, doutor Ricardo, em casa é mais complicado, né? É. Devido às academias estar todas fechadas, então é um pouquinho mais complicado. Então eu Mas eu espero faço o que que eu posso. assim que voltar, né, funcionar, que você entre para poder fazer musculação, porque isso vai te ajudar. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Acho que eu consegui passar algumas orientações interessantes para você. Tranquilo, Fátima? Só posso te fazer uma pergunta? Rapidinho, porque só temos É, mais 2 minutos e a live vai cair. tá, tá bom. Na questão da tapioca, mesmo o portador de diabetes pode comer a tapioca? Você pode, contanto que você acrescente uma fonte de fibra para diminuir a velocidade de Ah, absorção sim. dela. E aí, nesse caso, você Uhum. pode usar a chia. Na hora que você está preparando já a massa da tapioca, você pode incluir a chia na massa, ou então você vai incluir a chia ou linhaça no recheio que você vai utilizar da sua tapioca. Aí você vai ter, Ah, então, tá. uma forma de conseguir controlar melhor a velocidade de absorção do carboidrato, porque ele realmente absorve Entendi. rápido no intestino. Ok? Entendi. Ok. Fátima, obrigado. Um abraço para Muito você. obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais. Eu vou fazer o encerramento Até agora. mais. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. Bom, pessoal, hoje nós conversamos então com a Fátima. Ela trouxe algumas coisas interessantes para nós. Falamos um pouquinho sobre doença autoimune, falamos um pouquinho sobre a questão emocional, que interfere em 2 problemas que ela diz que tem, que é a questão da gastrite, do refluxo, e também na síndrome do cólon irritável, que tem uma relação direta, né, com a questão. Como ela destacou, ela tem diabetes também, mas eu não entrei hoje no mérito do diabetes, porque ela me apresentou uma lista bem grande, né, de problemas. E nesse caso, se eu fosse falar sobre diabetes, provavelmente eu gastaria todo o tempo e não traria recomendação sobre outros aspectos. Eu tenho certeza que amanhã ou durante essa semana alguém vai aparecer aqui que tenha diabetes. E aí eu vou trabalhar melhor as questões do diabetes, porque eu preciso de um tempo maior para trazer orientação sobre diabetes. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos tendo um engajamento muito legal, né, todas as manhãs, começamos ontem e vamos manter isso durante todo esse período do desafio de 28 dias. E veja, o desafio só começa na segunda-feira, mas já estamos com uma prévia aqui trazendo orientações. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido orientado e instruído a fazer algumas mudanças na sua vida com relação a estilo de vida, tá? Meu muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais. Esteja conosco e quem sabe amanhã é o dia de você ser escolhido ou escolhida para participar conosco, tá bom? Pessoal, nos vemos então amanhã pela manhã. Um grande abraço, um ótimo dia para você. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tchau, tchau. Até mais.